Bom, a gente falou das esquadrias, dos cuidados que tem que ter com esquadrias, que são os mesmos cuidados que tem que ter com o ar-condicionado, com os elementos que são colocados nas fachadas, gradis, toldos, antenas, os elementos que são de fachada, e mais com marquises, claro. Aí depois de falar disso, nós falamos que não pode botar os portões nos corredores, é um absurdo, e que não pode invadir as áreas que são comuns. Por exemplo, prismas de ventilação, construir, isso não pode. Tudo isso é muito delicado e cada um desses assuntos requer um laudo dessa grossura para explicar, justificar, defender ou combater. Os pisos e contrapisos é um assunto importante para a gente falar também e que a gente vai abordar rapidamente. Os pisos e contrapisos, o piso em si ele é uma superfície visível, de uso visível, tem uma funcionalidade e também uma estética necessária. E a visão dele, a análise visual dele, fissura, rachadura, abertura de junta, rejunte que parte, ladrilho que quebra, ou então acimentado que racha, são sintomologias que vão dando indicações para patologias. Algumas patologias graves, outras não. Mas é preciso analisar. Daquela mesma maneira que eu falei, apareceu uma rachadura no seu rosto. Tem que pesquisar o que é, para ver se é um problema ósseo, se é um problema muscular, se é um problema do quê? Qual é a origem daquilo? Qual o órgão, qual o sistema que não está funcionando? A mesma coisa acontece com uma construção. Por exemplo, se você pega um edifício que tem vários pátios ensolarados, ou então vários pátios pouco ensolarados em subsolos, ou junto de taludes, junto de arrimos, e de acordo com as manifestações de fissuras, rachaduras, afundamentos que ocorrem no piso, naquele piso, você vai intuir ou vai sugerir uma pesquisa junto às fundações, junto aos pilares, junto aos arrimos, para ver se está havendo uma acomodação naquela região, naquele solo, e que está puxando, né? Está havendo um desnivelamento que provoca uma rachadura na superfície plana do piso, né? Piso e contrapiso. Tá? Então, os pisos eles podem ser aparentemente íntegros, pisos contínuos, e de repente apresentarem fissuras. É preciso imediatamente investigar, intervir e monitorar, para ver se ele evolui, se ele não evolui. Através de uma fissura dessa, você pode atingir o contrapiso, ou já ser reflexo do contrapiso, pode atingir a laje e já pode ser reflexo de um problema na laje, e uma vez a água penetrando nesses subsistemas, chegar ao sistema principal, que é a estrutura. Os três elementos: piso, contrapiso e estrutura, que é a laje. A laje atacada pela umidade, dependendo até da água, por exemplo, no caso de uma água clorada ou de uma água de esgoto, esse ataque vai até a ferragem e vai diminuir a dimensão, diminuir a operação, a funcionalidade, né, daquele elemento, que faz parte de um sistema que é o sistema estrutural. Aí você pode ter a laje acabando ela fletindo, acabando ela rompendo, e você tem uma ruptura e vai à ruína, né? Por outro lado, também essas fissuras podem se prolongar e ser reflexo de alguma coisa estrutural, e não raro, ela sendo reflexo de alguma coisa estrutural, ela depois vai contribuir para acelerar essa degradação da parte estrutural. Veio, vamos dizer, de uma sapata que se acomodou, por isso a laje rachou, puxou a viga que rachou também, a água entrou, desceu pelo pilar e começou a atacar toda a estrutura. Aí degradou, você não fez reforço estrutural, você não corrigiu a penetração da água, e a água foi lá e começou a percolar, destruindo todos os sistemas que você tinha pelo meio do caminho, até chegar ao sistema base total, rompendo com a estrutura, né? Tanto os pisos como as suas peças vizinhas parecem, no caso do nosso prédio nota 10, íntegros, com bom aspecto, boa aparência, bem cuidados, não tem fissuras, os rejuntes estão bem feitos. O rejunte deve ser elástico, deve ser uma massa especial elástica, eles não devem ser rígidos, e as juntas dos ladrilhos, dos pisos, elas não podem ser extremamente fechadas, tem que ter uma abertura que normalmente o fabricante indica, tá? Mas a boa técnica manda que seja de mais de 2 milímetros, ideal 5, também não pode ser muito maior, porque aí o rejunte é que não consegue fechar mais do que 10 milímetros,
Então esse rejunte vai proteger a argamassa que está colando ele, para que a argamassa não solte. Ele não tem por finalidade proteger o contrapiso. O contrapiso é protegido por uma manta, mas ele também protege, ou seja, é a proteção da proteção. Se você tem um rejunte ruim, vai atacar, depois vai atacar a manta, a proteção mecânica, e aí vai degradar. Então, pelo piso nós podemos dar alertas significativos sobre outras patologias de elementos estruturais e dar mais atenção a fundamentos e rachaduras e mesmo a impermeabilização falha, que deve ser feita de novo. E não podemos deixar que as águas degradem os tetos que estão sob as lajes, né? Isso normalmente acontece. Há muitas lides complicadas a respeito disso. E pode haver uma perda de resistência estrutural, como eu já falei. Então, um piso ruim pode causar insegurança e risco e tombos por ele mesmo, por derrapar, e pode permitir perda de qualidade. Pisos de calçada de rua, com aqueles buracos que a gente vê aí, que tem na cidade toda, aquilo é absurdo. Dá multa e não deixa dar adequação de um prédio. Ah, mas é na calçada? Não tem nada a ver, tem que cuidar. Pode prender o sapato do cara, pode haver um desgaste e pode acontecer realmente, a gente conhece a elegância de uma pessoa pelo sapato dele. Se o seu piso é ruim, você é deselegante, automaticamente seu prédio também é ruim. Pelo dedão do pé, a gente sabe a saúde do gigante, né? Podemos avaliar. O dedão do pé todo machucado com unha encravada, esse gigante é um gigante, aquele calcanhar de Aquiles dele está no dedão do pé, sem trocadilho. E depois nós vamos falar, ou até agora já vamos abrir, com escada. No caso de um padrão nota 10, as escadas elas são perfeitas, a proporção entre o espelho e o assoalho de escada é ergométrica, ergonômica, é confortável, ela não cansa, tá? As dimensões são razoáveis e existe fita antiderrapante para impedir os tombos. E no caso aqui as fitas são luminescentes amarelas, excelente, né? E há na escada luz de sensor de presença para que quando a pessoa chegue a luz acenda. E essa luz está ligada em baterias, independendo de haver blackout ou não. E além disso, a mais, existe do sensor de presença, além do sensor de presença, existe uma luz que liga por falta de energia. Faltou energia, ela liga. São as luzes famosas de anti-blackout, tá? Essas luzes, é o ideal que cada lugar tenha uma, e não que elas sejam ligadas diretamente, embora seja moderno, a uma única central, tá? Porque se acontecer uma explosão na central, todas as escadas vão ficar escuras. Então, a escada ela possui corrimão dos dois lados, é excelente, porque o deficiente precisa segurar dos dois lados, tá? Mas o principal é que tenha do lado mais largo da curva, ou seja, o lado de fora, o lado mais largo da escada. E tem que ser contínuo, inclusive nos patamares. O corrimão não pode ser interrompido, ou a pessoa pensa que acabou a escada e fica tateando e se perde, se machuca e cai. E o ideal também é que o corrimão tenha duas alturas, uma altura para crianças e deficientes e idosos, e uma altura para as pessoas consideradas, entre parênteses, entre aspas, normais, né? A escada também pode ser ótima, como é no caso aqui, e tem guarda-corpo, né? E ela tem uns patamares bastante amplos, com 1,50 m, né? Com 1,20 m de largura, 1,50 m de comprimento. Não existe degrau no meio dos patamares, os patamares são ótimos, né? E todos os degraus são delimitados por luminescente antiderrapante. Importante isso. Então, veja bem, a escada é um problema muito sério na alta vistoria. Se o seu prédio está todo bom, mas ele tem uma escada ruim, saiba que o senhor está com uma ferramenta das mais perigosas, que mais causa acidente, depois de fachada ou junto com fachada. São tombos. Tombos para crianças, para deficientes, para idosos e para pessoas normais, inclusive tombos técnicos. Se a sua escada, que vai ao patamar superior, ela não é amarela, não tem guarda-corpo, não leva com segurança, o senhor pode ser multado por lei federal. É a questão da acessibilidade. Nós já falamos sobre isso, repetimos agora e vamos falar de rampa de acessibilidade. As rampas nesse prédio nota 10, elas são excelentes, com inclinação mínima, que digo, na verdade, é absurda, mas é o que a norma pede e tem que ser aquilo. Inclinação mínima, tá? As rampas são boas, são antiderrapantes, tem corrimão dos dois lados, porque tem que ter,
senão a pessoa deficiente não consegue e mesmo o cadeirante não consegue usar. Então a acessibilidade é muito boa e tanto o síndico como o vistoriador-chefe podem ser processados caso haja uma negligência. No caso aqui nunca serão, porque não há negligência. Há casos até que é obrigatório fazer um elevadorzinho, criar um elevadorzinho para a pessoa subir. Eu já falei aqui que pode ser até um morador que vem alugar. Ele vem alugar e entra na justiça e ganha o direito de criar um elevador para ele subir às vezes 60 centímetros. Mas não pode ter. Tem degrau? Tem que ter antiderrapante, tem que ter corrimão, ou é obrigatório, paralelo a ele, a rampa de acessibilidade, que é realmente uma inclinação, não vou dar dados aqui porque não pretendo ser numérico, mas é realmente muito exigente, muito difícil de conseguir.